Eles se conheceram na faculdade de administração, no auge da juventude, quando os sonhos ainda eram maiores que a realidade. Ricardo sempre se destacou, não apenas por sua inteligência aguda e seu carisma natural, mas pela forma como as coisas simplesmente davam certo para ele. Tirava boas notas, era querido pelos professores, conseguia estágios cobiçados sem muito esforço. Onde Ricardo passava, as portas se abriam. César, por outro lado, era o tipo de sujeito esforçado. Inteligente? Sim, mas sempre um passo atrás. Nunca brilhava como Ricardo. Tinha que correr em dobro para chegar onde o outro parecia pousar com um simples sorriso. E mesmo assim, se aproximou dele. Foram colegas, depois parceiros de estudo e, com o tempo, amigos. Pelo menos, era o que Ricardo achava. A verdade é que, desde o início, César o invejava em silêncio. Não aquela inveja leve, comum, mas uma que se infiltrava como veneno, dia após dia. Ele odiava o jeito como todos se curvavam ao carisma de Ricardo. Odiava a facilidade com que ele conquistava tudo, inclusive Helena, que na época era uma estudante de arquitetura, que César também cobiçava em segredo. Mas foi Ricardo quem a encantou, como sempre fazia, com tudo ao seu redor. Mesmo assim, César permaneceu por perto. Era bom em esconder as sombras que carregava. Ria das piadas, brindava nas vitórias, e o acompanhou até depois da formatura, quando ambos começaram a trilhar caminhos empresariais. Entraram juntos na maçonaria, onde Ricardo mais uma vez se destacou, subindo de grau com rapidez e ganhando respeito entre os irmãos da ordem. César, como sempre, vinha logo atrás, nunca ao lado, nunca na frente. O rancor foi se tornando parte dele, silencioso, ácido. Um dia, quando todos estavam celebrando mais um contrato milionário fechado por Ricardo, César olhou para ele e teve uma certeza amarga. Nunca alcançaria aquele nível. Não importava o quanto tentasse, Ricardo sempre estaria acima, sempre teria mais. E aquilo não era justo. Foi durante uma noite em que afogava seus rancores em um bar de beira de estrada que César ouviu o primeiro sussurro sobre ele. O lugar era imundo, frequentado por caminhoneiros, andarilhos e figuras que pareciam ter saído de algum pesadelo. O tipo de ambiente onde segredos costumam escorregar por entre copos sujos e olhares desconfiados. César estava ali por acaso, ou talvez não. Talvez a escuridão que já vivia dentro dele tivesse atraído o tipo certo de informação. Ouviu dois homens conversando num canto afastado. Falavam baixo, quase murmurando. Um deles dizia ter feito um trabalho pesado, com alguém que vivia isolado nas matas de Ouro Fino, uma cidadezinha encravada no interior de Minas Gerais. A descrição era vaga, mas a palavra que chamou sua atenção foi realização. Não é charlatão, não, disse um deles. Ele não promete, ele entrega, só não aceita qualquer um e não cobra dinheiro, cobra outra coisa. César se aproximou como quem não quer nada, pagou uma rodada aos desconhecidos e começou a puxar conversa. Conseguiu um nome, Belarmino, um endereço vago e um aviso. Vai lá só se tiver certeza do que quer. O que ele mexe não é brincadeira. A vida muda, mas nem sempre para o lado que você espera. Naquela mesma semana, César partiu. Foi até Ouro Fino, seguindo pistas tortas, parando em vilarejos, perguntando com jeitinho. Levou 3 dias para encontrá-lo. A casa ficava no meio do mato, sem sinal de estrada, escondida atrás de uma trilha quase apagada. Uma cabana feita de madeira escura, com símbolos entalhados na porta, no teto, até nas árvores ao redor. O ar ali era diferente, pesado, estagnado. O silêncio parecia vivo. Belarmino abriu a porta antes que César pudesse bater. Alto, esguio, vestia uma túnica encardida, os cabelos desgrenhados caindo sobre os olhos, que brilhavam como carvões em brasa. Tinha um sorriso
que não pertencia a esse mundo. Demorou, mas chegou, disse, como se já o esperasse. César não soube o que responder, mas não precisava. Belarmino o olhou de cima a baixo e murmurou: você carrega ódio, fome, isso atrai, e você veio atrás de um atalho, não é? Dentro da cabana, o cheiro era de sangue seco e fumaça. Havia velas negras derretidas por todos os cantos, estantes com frascos contendo óleos, línguas, unhas, ossos pendurados no teto. Uma atmosfera de pesadelo. Belarmino não ofereceu pacto de imediato. Primeiro, testou César com um trabalho menor. Vamos ver se você está disposto a sujar as mãos, disse, entregando-lhe um pacote embrulhado em tecido grosso. Isso aqui precisa ser enterrado atrás da sede da empresa que está te barrando. 3 palmos de profundidade, à meia-noite, sem falar com ninguém até o dia seguinte. E nem pense em olhar lá dentro. César fez. Enterrou o embrulho no escuro, sentindo o coração martelar dentro do peito. O ar ao redor parecia mais frio, como se algo tivesse acordado no instante em que a terra cobriu o pacote. 2 semanas depois, a empresa concorrente que vinha ganhando contratos contra ele foi denunciada por corrupção. O dono foi preso. O nome de César subiu como espuma. O gosto da vitória o embriagou. Ele voltou até a cabana. Bateu na porta com a confiança de quem sabe que encontrou o ouro. Ou algo ainda mais precioso. Belarmino o recebeu com aquele mesmo olhar. Você quer mais, disse como quem lê pensamentos. Não é apenas sucesso que procura. Você quer ultrapassar alguém. César não escondeu. Quero estar acima dele. Quero que ele veja meu nome onde o dele deveria estar. Quero que ele perca tudo. Quero ver o mundo desabando sobre os ombros dele. Belarmino se aproximou devagar, os olhos flamejando com intensidade. Você o odeia, não é? César hesitou e depois disse com frieza. Sim. O bruxo então falou devagar, cada palavra pesada como uma sentença. Me dê a alma dele e eu lhe darei tudo, mais do que ele jamais sonhou ter. Mulheres, empresas, reconhecimento, riqueza, adoração. Tudo será seu. Mas você precisa me entregar o que ele tem de mais puro, a centelha que o torna intocável, a alma dele. César não pensou 2 vezes. A mente já ardia com planos, e ele não hesitou em aceitar. Junto de Belarmino, começou a arquitetar a destruição de Ricardo. Não seria um ataque direto. Seria lento, cruel, preciso, como veneno em pequenas doses. Um pacto falso, um caminho torto, uma ruína planejada. Ele virá até mim por vontade própria, disse Belarmino. Você o trará até a perdição com as mãos dele mesmo. Eu o convencerei, disse César. Ele confia em mim. Somos irmãos. E ali, naquela cabana infestada de sombras, nasceu o plano. Uma armadilha construída com palavras doces, promessas falsas e uma inveja antiga que finalmente ganhava dentes. Ricardo não era um homem tolo. Sempre foi cético, equilibrado, com os pés firmes no chão. Mesmo dentro da maçonaria, evitava mergulhar em misticismos exagerados. Mas naquela época, algo nele já estava fragilizado. O brilho do sucesso começava a perder força. Pequenas falhas em contratos, atrasos inexplicáveis em pagamentos, reuniões que pareciam dar em nada. Nada concreto, mas suficiente para provocar inquietação. Foi nesse momento que César apareceu como uma sombra amiga. Irmão, você está sendo sabotado, disse com um tom quase fraternal. Há forças maiores agindo contra você, e você precisa contra-atacar. Ricardo riu, como quem tenta afastar um pensamento absurdo. Mas César insistiu. Eu conheço alguém. Um homem que trabalha com rituais antigos, discretos, poderosos. Ele me ajudou quando ninguém mais pôde, e pode ajudar você também. César falava com calma, com aquele ar de quem já esteve naquele mesmo lugar. A confiança dele era contagiante.
A proposta parecia absurda, mas a dúvida já estava plantada, e a dúvida, às vezes, é mais perigosa do que o medo. Ricardo aceitou conhecer o tal homem. Na sexta-feira seguinte, partiram juntos para o interior. A noite estava fria, úmida, e a estrada parecia cada vez mais esquecida conforme avançavam. Quando o carro parou diante da mata fechada, Ricardo já sentia um desconforto inexplicável. Era como se seus sentidos estivessem em alerta, mesmo sem entender o motivo. "É só uma consulta", disse César sorrindo. "Ele vai abrir seus caminhos, vai proteger você." A cabana surgiu após uma trilha apertada, iluminada apenas pelas lanternas dos celulares. A construção parecia respirar viva, coberta por símbolos que Ricardo não reconheceu, ou preferiu não reconhecer. Belarmino os esperava à porta. "Seja bem-vindo", disse, com uma voz que parecia antiga demais para aquele corpo. "Você trouxe uma aura rara, forte, brilhante." Ricardo não respondeu, apenas entrou. Lá dentro, o ambiente era sufocante. O cheiro de ervas queimadas, a fumaça espessa e o silêncio quase sólido criavam uma atmosfera de peso. O bruxo o observava como se examinasse algo precioso. "Você carrega um fardo", disse Belarmino, preparando uma mesa com velas e tigelas de barro. "E tem inimigos ocultos, gente que sorri e aperta sua mão, enquanto deseja sua queda." Ricardo olhou de canto para César, que permaneceu imóvel, como se nada tivesse sido dito. "Esse ritual vai blindar você, vai afastar tudo que tenta te derrubar." O ritual começou de forma simples. Belarmino queimou folhas e recitou palavras em uma língua que Ricardo não entendia. Depois, pediu que ele colocasse as mãos sobre uma tábua marcada com símbolos estranhos. Cortou o dedo dele com uma faca fina e deixou o sangue pingar sobre um pequeno crânio de animal. "Agora, diga comigo", instruiu. Ricardo repetiu as palavras, sentindo uma vertigem subir dos pés até o topo da cabeça. Por alguns segundos, perdeu a noção de tempo. A cabana girou. As velas apagaram sozinhas. Quando voltou a si, tudo parecia igual. Mas algo, em algum lugar, estava diferente. "Está feito", disse o bruxo. "Agora, tudo que te bloqueava será quebrado." César colocou a mão no ombro de Ricardo com um sorriso de satisfação. "Você vai ver, as coisas vão mudar rápido." E mudaram. Nos dias seguintes, uma onda de energia pareceu surgir do nada. Novos investidores procuraram Ricardo. O dinheiro voltou a circular. Os contratos voltaram a andar. Até os boatos ruins sobre ele começaram a desaparecer. Por um breve momento, parecia que tudo voltaria aos trilhos. Mas não durou. Logo começaram os problemas sutis. O tipo de coisa que não se percebe de imediato. Helena, sua esposa, começou a ter pesadelos constantes. Dizia acordar no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Passou a evitar toques. Se afastava em silêncio, como se sentisse algo obscuro preso ao marido. Ricardo tentava entender, tentava se reaproximar, mas o olhar dela já não era mais o mesmo. A conexão que tinham começou a se apagar, sem explicação. No trabalho, os mesmos investidores que antes corriam atrás dele, agora desapareciam sem dar retorno. Parcerias começaram a ruir por mal-entendidos estranhos, inexplicáveis. Boatos ressurgiram, dessa vez piores, mais pessoais. Alguém estava alimentando uma rede de mentiras. Alguém o estava sabotando, por dentro. O pior, porém, estava no espelho. Ricardo começou a ter lapsos. Acordava com arranhões nos braços. Ouvia sussurros durante a madrugada. Sentia presenças em casa, mesmo sozinho. Os espelhos tremiam. A luz piscava. E uma voz, sempre a mesma, sussurrava seu nome com desprezo. César, como sempre, aparecia com palavras doces e soluções místicas. Às vezes, essas forças reagem. É normal. O ritual tocou algo muito profundo. Precisa de outro alinhamento, talvez algo mais forte. Mas,
Ricardo começava a desconfiar. Ainda não entendia, mas sentia. Como se algo estivesse podre, escondido sob camadas de confiança. E do outro lado da cidade, numa cabana mergulhada na escuridão, Belarmino e César brindavam em silêncio. O plano estava funcionando. Ele vai quebrar, disse o bruxo. E quando cair, a alma virá até mim, sozinha. César sorria. Eu só quero que ele veja o que é viver sem nada, sem nome, sem amor, sem respeito. Quero que ele veja tudo o que construiu, virar pó. E Belarmino respondeu com a voz mais fria que alguém poderia ouvir. Está feito. A ruína já começou. Ricardo já não era mais o homem que um dia foi. A barba por fazer, os olhos fundos, a roupa amarrotada. Parecia um sobrevivente de uma guerra que ninguém viu acontecer. Por dentro, ele sentia que algo estava se desfazendo, como se a própria alma estivesse se descolando do corpo, dia após dia. Os negócios ruíram em efeito dominó. Um contrato rompido levou a uma investigação. A investigação levou a um bloqueio de bens. A imagem dele na mídia foi manchada por acusações falsas, construídas de forma tão inteligente que até ele começou a duvidar da própria inocência. Pior do que isso, porém, foi a perda de Helena. Ela saiu de casa sem uma palavra. Deixou apenas uma carta, escrita com mãos trêmulas, onde dizia que sentia medo, que havia escuridão nos olhos de Ricardo, que via sombras se arrastando pelos corredores, mesmo quando ele dormia, que ouvia sussurros saindo da boca dele enquanto dormia, palavras numa língua que ela não compreendia, mas que a faziam chorar sem motivo. Ela dizia que o amava, mas que não podia mais ficar. Essa foi a última vez que Ricardo chorou. Depois disso, algo dentro dele se quebrou. O vazio tomou forma. As noites passaram a ser longas demais. Barulhos estranhos vinham das paredes. Objetos mudavam de lugar sozinhos. O tempo parecia se dobrar. Às vezes, dormia por horas e acordava no mesmo minuto que deitou. Outras vezes, perdia a noção dos dias. Começou a ouvir o nome dele sendo sussurrado dentro dos espelhos. E foi num desses espelhos que tudo mudou. Em uma madrugada silenciosa, ele se encarava, tentando encontrar algo que lembrasse o homem de antes. Quando viu, por um breve instante, outro rosto por trás do seu reflexo. Não era um monstro, nem uma criatura com dentes. Era ele mesmo, mas deformado, envelhecido, apodrecido por dentro, com os olhos completamente negros. Atrás dele, no reflexo, alguém apareceu. César. Não em carne e osso, mas como um vulto sorrindo, com um olhar de satisfação. Ricardo cambaleou para trás, o coração disparado. E ali, com o peito apertado e o mundo girando, ele entendeu. A traição, o pacto, o plano. Tudo tinha sido arquitetado desde o início. César não era o irmão que dizia ser. Nunca foi. Ele apenas esperou o momento certo para derrubá-lo, usando o próprio orgulho como isca. A dor da verdade foi maior do que qualquer tormento. Ricardo caiu de joelhos, gritando em silêncio, mas ninguém ouviu. Na noite seguinte, ele decidiu voltar até a cabana. Foi sozinho. A trilha parecia ainda mais escura, mais fechada, como se a floresta rejeitasse sua presença. A casa ainda estava lá, agora com marcas ainda mais profundas nas paredes, como garras gravadas na madeira. Belarmino o esperava como quem já sabia que aquele encontro aconteceria. Veio cedo, disse, com um sorriso cansado. Achei que aguentaria mais uma semana. Ricardo avançou os olhos cheios de raiva, mas o corpo já enfraquecido. O que você fez comigo? O bruxo apenas o observou como se falasse com um paciente terminal. Eu apenas abri a porta. Foi você quem entrou. Você quem repetiu as palavras. Você quem fez o sangue pingar. Eu só dei o caminho, e ele te trouxe até aqui. Ricardo caiu no chão. O peito doía, mas não como um ataque físico. Era algo mais profundo,
como se o coração estivesse sendo drenado por dentro. Belarmino se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e sussurrou: "Você foi oferecido, Ricardo, com gosto, com ódio, e tudo que era seu, agora é de outro." Ricardo tentou levantar, mas não conseguia. O corpo pesava como pedra. As sombras da cabana pareciam se mover. Uma delas passou ao lado dele, e por um segundo ele jurou ver o rosto de César se dissolvendo na escuridão. "Ele queria tudo que era seu", continuou o bruxo. "Sua vida, sua mulher, sua glória. E agora ele tem." "Você", disse Belarmino, encarando Ricardo com um olhar vazio, como se já o visse morto. Foi o suficiente. Ricardo saiu correndo da cabana, como se algo o perseguisse. Mal respirava. O coração acelerado, os pensamentos embaralhados. Correu pela trilha escura, tropeçando, quase caindo, até conseguir chegar ao carro. Dirigiu em silêncio pela estrada vazia, com os olhos cheios de lágrimas, a mente em colapso. Foi parar num bar, já na madrugada. Segundo testemunhas, entrou transtornado, pálido, sujo. Sentou no balcão e começou a beber sem parar. Misturava uísque com cachaça, falando alto, reclamando da vida. A cada gole, deixava escapar palavras pesadas, maldições, confissões, e o nome de César, sempre o nome dele. Ele me destruiu, aquele miserável me destruiu. As pessoas tentavam se afastar, sem entender direito o que ele dizia. Alguns clientes comentaram depois que ele parecia possuído de raiva. Outros disseram que ele chorava como uma criança, entre um gole e outro. Saiu cambaleando pouco antes das 4 da manhã. Um vulto solitário, atravessando as ruas com passos desordenados. Chegou em casa sem saber como. Abriu a porta, derrubou tudo no caminho e foi até a cozinha. A fome misturada com o álcool o fez ligar o fogão para preparar algo. Mas ele já não tinha coordenação. Acendeu o fogo, depois apagou e esqueceu o gás aberto. Deixou a panela no fogão, encostou-se à parede e adormeceu ali mesmo, no chão da cozinha, em silêncio. Minutos depois, uma pequena faísca, talvez do próprio forno, talvez de um interruptor, foi suficiente. A explosão sacudiu o quarteirão inteiro. Os vizinhos correram desesperados. Chamaram os bombeiros, que encontraram Ricardo ainda com vida, mas com queimaduras graves no rosto, peito, braços. Foi levado ao hospital em estado crítico. Ficou 13 dias internado. Durante esse tempo, ele recuperou a consciência. Falou com enfermeiros. Deu um depoimento breve à polícia. Disse que foi uma distração, mas fora dos registros oficiais, repetia sempre a mesma frase. Ele queria a minha vida. Ele me deu de presente. Alguns enfermeiros relataram que ele chamava o nome de Helena durante a madrugada, como se pedisse perdão. Outros diziam que ele gritava sozinho, como se visse alguém que os outros não viam. Do outro lado da cidade, César observava tudo de longe. Acompanhava as notícias. Lia as mensagens dos antigos irmãos de loja. E ainda assim, não sentia culpa. Apenas uma estranha sensação de que algo estava por terminar. E então veio o chamado. Belarmino apareceu em um sonho. Sua voz soava como se fosse feita de pedra. "Está na hora do pagamento." César acordou suando, sem entender. "O quê?" "Vá visitá-lo", disse o bruxo, como se estivesse materializando em sua frente. "Apenas isso. Vá. Não se preocupe com o que vai acontecer." César obedeceu. Pegou o carro e foi até o hospital. Não levou flores. Não levou desculpas. Apenas entrou no quarto com um sorriso leve nos lábios. O mesmo sorriso que carregava desde a faculdade. Ricardo o viu. E naquele instante, seus olhos se encheram de ódio. Foi uma reação imediata, sem palavras. O corpo de Ricardo estremeceu. As máquinas começaram a apitar. A respiração se descompassou. A pressão subiu tão rápido que os enfermeiros correram. Mas já era tarde.
Infarto fulminante. O coração de Ricardo parou diante do próprio inimigo. César, de pé ao lado da cama, apenas observou. Não moveu um músculo. Não disse uma palavra. Não precisou fazer nada. A morte, fria e silenciosa, tomou conta do quarto. Quando saiu do hospital, o telefone tocou. Era Belarmino. Está feito. César desligou sem responder. Eu sorriu. Após a morte de Ricardo, César viveu 1 ano de glória absoluta. Seus negócios alcançaram patamares que ele sequer ousava sonhar. Era convidado para jantares de elite, reuniões discretas entre os homens mais poderosos do país. Seus rostos saíam em capas de revistas como exemplo de sucesso. Tudo o que ele queria estava ali. Foi em um desses eventos que ele conheceu Selena. Era uma conferência empresarial em São Paulo. Um coquetel elegante em um hotel 5 estrelas, repleto de gente influente e jornalistas. No meio do salão, entre vestidos sofisticados e sorrisos ensaiados, ela chamava a atenção por um motivo diferente: silêncio e postura. Enquanto os outros disputavam para aparecer, ela observava, serenamente. César se aproximou com aquela confiança habitual, fez perguntas comuns, recebeu respostas misteriosas. Trabalho com reestruturação de empresas familiares, disse ela. Mas é um ambiente que exige certa frieza. Nem todos suportam. A conversa fluiu com naturalidade surpreendente. Trocavam olhares longos, palavras medidas. Ela era bela, sim, mas havia algo mais. Uma profundidade oculta, um passado que ela evitava citar. Trocaram números. Nos dias seguintes, passaram a conversar com frequência. De início, eram trocas profissionais, depois pessoais. Conversavam por horas, madrugada adentro. Era como se conhecessem há anos. Em menos de 2 meses, já estavam inseparáveis. Selena parecia preencher um vazio que César nem sabia que tinha. Ela não o bajulava como os outros, mas o compreendia. O acolhia nos silêncios, e isso o desarmava. O pedido de casamento partiu dele. Ela aceitou, mas com uma condição. Vamos manter isso entre nós. Nada de cerimônias, nem convidados. Quero algo íntimo, discreto. Não gosto de exposição. César, encantado, aceitou sem hesitar. Casaram-se numa tarde nublada de domingo, em um cartório simples, seguidos de um jantar reservado apenas para os dois. Nenhuma foto, nenhuma publicação, apenas eles. Os meses seguintes foram serenos. A relação parecia sólida. Selena era companheira, dedicada, silenciosa. Nunca fez perguntas demais, nunca invadiu, mas também nunca deixava escapar demais sobre sua própria história. Ela dizia sempre a mesma coisa. Cresci sozinha, fui órfã. Aprendi cedo que o mundo não é gentil, e não espero que seja. Eu me fiz sozinha, César, como você. Essas palavras o tocavam, mas mesmo no auge, César ainda carregava seu velho vazio, aquela sede insaciável, aquela necessidade de controle, prazer e poder. Foi assim que cometeu o erro. Tinha encontros às escondidas. Um deles, com um jovem empresário que conheceu em um evento no Rio. Um deslize que ele achou que poderia controlar e esconder, como fazia com tudo. Mas Selena notou. Os pequenos comportamentos mudaram. O toque mais distante. As ausências mal explicadas. Ela começou a investigar, em silêncio, como sempre fez. E um dia, confirmou tudo. Ela não fez escândalo. Arrumou suas malas com calma. César tentou impedir, perguntou o que estava havendo. E ela respondeu: Você me traiu, e com um homem. Eu não ligo para o gênero, César. Eu ligo para a lealdade. Você me jurou verdade, e me fez de tola. Selena, eu posso explicar. Ela se virou os olhos frios e disse: Você vai pagar. Aguarde. Está mais perto do que pensa. E saiu da casa. Nos dias seguintes, César tentou retomar a rotina, mas a sombra estava plantada. Coisas começaram a dar errado. Investidores recuando,
contratos sendo quebrados, notícias negativas pipocando do nada. Algo o cercava. Ele pensou em apenas um nome: Belarmino. Foi até a cabana, como fizera anos antes. A mesma estrada escura, a mesma sensação de estar sendo observado. Chegou à porta, bateu. Ela se abriu sozinha. Quando entrou, viu Selena sentada ao centro da sala. A luz das velas dançava ao redor dela, como se obedecesse. Os olhos dela estavam diferentes. Havia algo antigo ali. O que você está fazendo aqui? Ela se levantou devagar. Vim assistir. O que acontece quando alguém como você acha que pode fugir do que deve? Selena, eu só queria consertar as coisas. Eu te amo. Eu amei você. Mas agora é tarde. Meu pai está à espera. Dessa vez, César entendeu. Seu pai... A figura de Belarmino emergiu da sombra. A mesma face envelhecida, mas agora sorrindo com um prazer frio. Foi graças a você, César, que eu e minha filha nos reconciliamos. 20 anos de silêncio. E então, você caiu direto na teia, como um cordeiro. César tentou correr, mas o corpo não respondia. O ar rareou. As paredes da cabana começaram a entortar ao redor. As vozes voltaram. Os olhos de Selena brilharam com uma luz que não vinha desse mundo. Belarmino se aproximou. Você teve tudo o que pediu. Agora chegou a hora da colheita. Seu nome será apagado. Sua história será distorcida. E sua alma será nossa. César caiu de joelhos, tentando falar algo, mas só conseguiu chorar. A última coisa que ouviu foi a voz de Selena sussurrando. Você me deu o seu coração, César. Agora eu devolvo com juros. E então, tudo ficou escuro.